Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Como vocês passaram o final de semana? Vamos começar a nossa aula? Então, hoje nós vamos começar o grupo 5. E qual será o assunto que nós vamos trabalhar no grupo 5? Gêneros textuais. Professora, nós vamos trabalhar textos. Ótimo, muito bem. Mas que tipo de texto nós vamos trabalhar? Então, no grupo 5, nós vamos trabalhar um tipo de texto que ainda vocês não viram. Nós chamamos de gêneros epistolares. O que seria gêneros epistolares? Gêneros epistolares, lá na página 14, eu gostaria que vocês sublinhassem para mim a palavra gêneros. Gênero significa tipos, epistolares significa cartas. Então, nós vamos trabalhar tipos de cartas. Ah, professora, mas eu só tenho um tipo de carta. A carta que a gente escreve para alguém que a gente está com saudade, né? Que mora em outra cidade. Ok, nós temos também as cartas de reclamação, né? Então, nós vamos aprender hoje vários tipos de cartas. Então, vamos começar a leitura. Para começar, hoje em dia, as cartas escritas registradas em papel são menos comuns do que já foram algumas décadas, o que torna o estudo sobre elas desafiador, na medida em que as cartas se transformaram em um objeto um tanto distante da nossa realidade. Hoje, as cartas ainda existem, por exemplo, na forma de um e-mail. Então, antigamente, quando as pessoas queriam se conectar, né, se comunicar, elas escreviam cartas. Hoje não. Hoje as pessoas escrevem em forma de um e-mail. Outro aspecto positivo, o lado bom desse estudo, é que ele se constrói também como um conteúdo envolto em curiosidades, quase uma descoberta de algo passado. Vamos começar? Então, quem aqui está curioso para saber um pouquinho sobre as cartas? Ok, crianças? Então, lá na página 15, nós temos duas imagens, tá? Então, a primeira imagem é a imagem de um cartão postal. Então, por exemplo, o que seria um cartão postal, professora? Seria um exemplo de uma carta? Sim, seria o exemplo de uma carta. Então, por exemplo, vamos pensar que vocês foram fazer uma viagem, um passeio, e vocês querem mandar uma foto daquele lugar para alguém da família de vocês. Então, vocês vão naquelas lojinhas e aí lá vende, se chama cartão postal. Então, vai ter a imagem do ponto turístico famoso desse lugar e atrás já vem as linhas e o quadradinho onde você vai postar no correio com o selo, tá? E aí vai chegar na mão dessa pessoa, não precisa nem de envelope. Então, esse daqui, essa primeira imagem, seria a imagem de um cartão postal, tá? Então, tá assim lá na legenda da foto. Com o passar do tempo e com o desenvolvimento da tecnologia, as cartas escritas em papel deixaram de ser um meio de comunicação essencial entre as pessoas. O correio eletrônico, o e-mail e os aplicativos de mensagem são os meios mais utilizados atualmente. A rapidez e a interatividade são os pontos fortes desse meio de comunicação digital. Então, hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, né, e com a comunicação rápida que nós temos através da internet, né, dos aplicativos, as pessoas pararam de enviar as cartas, os cartões postais.
Virando a página da apostila de vocês, lá na página 16, nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do envelope. Tá? Então, quando você vai até o correio e você quer postar uma carta, chega lá no correio e você vai precisar do CEP, da cidade e do selo. Então, de um lado, você vai estar escrito remetente, que é o seu nome, porque é você que está enviando a carta. E do outro lado vai estar escrito destinatário. É a pessoa que é o nome da pessoa que vai receber a sua carta, tá? Então, qual é o objetivo da carta? Qual é a finalidade da carta? Uma carta pode ter muitos objetivos: matar a saudade de quem está longe, mandar notícias de um lugar distante, registrar acontecimentos, fazer pedidos, contar histórias, entre muitos outros. Não pode grifar essa parte para a tia, tá? As cartas, muitas vezes, são utilizadas como uma forma de romper a barreira da distância geográfica. Por meio delas, podemos manter contato com alguém que está em um país muito distante, que nem faça fronteira com o nosso. Mas você sabe o que é fronteira? Vocês sabem o que é uma fronteira? É aquela linha de divisão, né, de um país para o outro, ou de um estado para o outro, ou de uma cidade para outra, tá? Então, saiba mais. Peguem a caneta marca-texto, vamos grifar. Uma carta, para ser enviada, precisa ser colocada em um envelope, que deve ser preenchido de acordo com as normas dos Correios. Um dos elementos de maior importância no preenchimento do envelope é o CEP. O nosso CEP, vocês lembram? 15.200-000. Por meio dele, as agências dos Correios separam as cartas, enviando-as aos seus destinos. Agora, nós temos uma carta escrita por um aluno a uma professora muitos anos depois dela ter dado aula a ele. Querida professora Antônia. Então, o que eu quero que vocês observam aqui? A estrutura da carta. Então, quando eu falo querida professora Antônia, é a saudação inicial. Percebam que depois tem uma vírgula, tá? E aí eu vou para a outra linha com letra maiúscula, deixo o espaço de um dedinho e começo a minha carta. Tudo bem com você? Consegui seu endereço com o Pedrinho, que era da minha turma do 4º ano no ano de 2000. Faz tempo, não é? Não consigo me esquecer das nossas aulas de geografia. Era emocionante quando você abria aquele mapa enorme e colocava diante dos nossos olhos, na parede da frente da sala de aula. Sempre achei o mapa de papel mais emocionante do que os mapas projetados pelo computador. Parecia que você colocava o próprio mundo na frente dos nossos olhos. Não sei se alguém já lhe contou, mas eu estudei turismo. Tamanho foi meu encantamento pelas fronteiras que eu, desde pequeno, queria explorar e ultrapassar. Depois disso, vim morar bem longe do Brasil. Moro hoje em Moçambique, na África. Aqui atuo como guia turístico. É um país maravilhoso, mas ficou muito tempo quase esquecido pelos turistas. Nos últimos anos, porém, as pessoas têm vindo mais para cá. Normalmente, não se sabe muito sobre os países da África. Tem gente que pensa que a África é um país, não um continente. Suas lições sobre relevo, vegetação e organização dos povos me ajudaram muito a entender um país novo, quando vim morar tão longe, além das fronteiras do nosso país. Escreva essa carta para agradecer.
e também para matar a saudade. Extrapolei fronteiras inspirado nos seus ensinamentos. Quando for ao Brasil, quero ver você e matar a saudade. Você ainda dá aulas na mesma escola? Um grande abraço, que é a saudação final tem que ser lá no cantinho, no final da linha, e a assinatura ou nome da pessoa na outra linha. Tiago. Então, eu quero que vocês observem a estrutura da carta, tá? Então, tem que ser desse jeito, a saudação inicial, vírgula. A carta dividida, aqui essa carta está em 3 parágrafos. O finalzinho, que é a saudação final, ponto final e o nome de vocês na outra linha. Crianças, lá na próxima página, na página 18, vamos acompanhar junto com a tia na página 18. Então, vocês perceberam que no quarto ano, vocês estão entrando em contato com vários tipos de textos, tá? Vamos perceber quais são as características deste gênero textual. Gêneros epistolares. Quais são as características desse texto, professora? Presença de destinatário e remetente. Destinatário é quem vai receber a carta e o remetente é quem vai enviar a carta. Remetente é a mesma coisa que locutor e destinatário é a mesma coisa que interlocutor. Segunda característica, uso de linguagem formal ou informal. Como assim, professora? Tudo vai depender de quem vai ler a sua carta, para quem você vai escrever a sua carta. Então, eu quero fazer uma carta de reclamação para o prefeito da cidade sobre um probleminha que está tendo aqui na minha rua, tá? Muitos buracos. Então, eu quero fazer uma carta de reclamação. Então, eu vou usar uma linguagem formal. Eu quero escrever uma carta para minha avó. Ela mora em outra cidade. Então, eu vou utilizar uma linguagem informal. Segunda característica, texto de ordem sentimental e subjetivo. Então, na carta, eu posso expressar os meus sentimentos. E subjetivo é a maneira na qual eu vejo as coisas, eu sinto as coisas, tá? Texto geralmente breve, não pode ser um texto longo. Escrito na primeira pessoa do singular. Eu, primeira pessoa do singular. Então, a carta eu não posso escrever na terceira pessoa, tem que ser na primeira pessoa. Tema livre. Eu posso escrever sobre fatos do cotidiano, sobre os acontecimentos da vida, do mundo, né? Independente do meio em que a carta é escrita, ela apresenta basicamente a seguinte estrutura, que se reflete em sua organização espacial. Local e data são as primeiras informações. Então, por exemplo, José Bonifácio, vírgula, 13 de julho de 2020. Vocativo é o nome do destinatário. Ele vai aparecer logo abaixo do local e da data. Porém, essa parte que eu gosto, ele pode ser substituído por expressões de saudações e formas de tratamento, como caro amigo, prezado amigo, amiga querida. Assunto. No corpo do texto, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do que se pretende informar. Então, na maioria das vezes, a carta ela é dividida em 3 parágrafos. O primeiro é a introdução, o segundo parágrafo é o desenvolvimento e o terceiro é a conclusão daquilo que eu pretendo informar o meu destinatário. A despedida, que é a parte que eu gosto também. As saudações do remetente podem ser formais ou informais. Por exemplo, atenciosamente, se eu estivesse fazendo uma carta para o prefeito, eu não ia escrever um forte abraço, né? Então, atenciosamente e o nome e meu nome.
Se é para minha avó, eu posso um forte abraço ou beijos, tá? E a assinatura para finalizar a carta, o remetente assina o seu nome embaixo das saudações de despedida. Nas cartas pessoais, geralmente é escrito somente o primeiro nome. Olha que dica legal! Se é uma carta para minha avó, eu vou escrever só o meu primeiro nome. Se é uma carta para o prefeito, eu vou escrever o meu nome todo, meu nome e meu sobrenome, tá? Agora, leia uma carta que a agência de turismo onde Tiago trabalha recebeu. Maputo, 20 de abril de 2019. A agência nova. Assunto: problemas com o translado. Prezados senhores, no último dia 15, fechei um pacote de viagem para o arquipélago de Bazaruto, por intermédio desta agência, a fim de conhecer os diversos pontos turísticos do local. Escolhi um pacote que dava direito ao translado de uma ilha a outro do arquipélago e a hospedagem nos hotéis. Porém, ao solicitar o check-in no hotel da ilha de Santa Carolina, eles me informaram que não havia nenhuma reserva no meu nome. E, portanto, eu precisei pagar novamente pela hospedagem, uma vez que não consegui contato com a agência. Dessa maneira, preciso ser ressarcido, em razão dos problemas com a reserva. Aguardo a resposta. Atenciosamente, Darren Jarry. Então, vocês perceberam que é uma carta de reclamação. Então, a tia quer que vocês grifam toda essa partinha que está embaixo. Ó. Sabemos que há diversas situações que podem causar desconforto ou gerar uma reclamação. E para que pessoas, empresas ou órgãos públicos tomem conhecimento dessa insatisfação e a legitimem, podemos fazer o registro do que se deseja reclamar, ou seja, expor o desagrado por meio de uma carta de reclamação. Devemos usar argumentos para mostrar a opinião e justificar os motivos da nossa reclamação. As cartas de reclamação têm uma estrutura padrão. Devem conter o remetente, o destinatário, a data e o local. É necessária também a descrição precisa do problema e de uma solução possível. Agora a tia quer que vocês, por favor, façam as atividades, tá? Procuram assistir o vídeo, façam a leitura na apostila, se dedicam, coloca a data lá no cantinho, exercício de aplicação, 13/7. Leia novamente a primeira carta e responda as questões. Quem é o remetente da carta? Vamos lá ver a primeira carta. Quem é o remetente? Quem escreveu a carta para a professora? É o remetente. Quem é o destinatário? Qual é o nome da professora? Terceiro, considerando que depois da escrita uma carta pode demorar um tempo para chegar ao destinatário, que outras informações você acrescentaria à carta de Tiago? Quais são as outras características da carta que não estava lá na carta do Tiago? Vamos observar a carta do Tiago na página 17. O que vocês perceberam? O que a gente poderia colocar mais nessa carta? O que seria? O que não tem? Não tem o quê? Data. Não tem? Tá faltando, né? Então a gente poderia colocar a data, a cidade, né? Acrescentar isso lá no cabeçalho. Qual adjetivo que indica a forma de tratamento Tiago usa para se referir à professora? O que essa forma expressa? Qual é a saudação inicial? Lembra que eu falei para vocês que eu gosto da saudação inicial e da saudação final? Então, vocês vão fazer a atividade 4, 5, 6, tá? Vocês vão pesquisar, atividade 6, dá para vocês pesquisar e colocar qual é o nome da cidade.
O exercício 7, pense em algo que lhe descontente. Pode ser algo que precise de melhorias. Para quem você enviaria uma carta solicitando uma solução? Para a OMS, né, gente? Organização Mundial da Saúde, para acelerar uma vacina. Ó, uma dica, tá? Vocês podem pensar, tá bom? E o exercício número 8, para finalizar a nossa aula, agora de acordo com o que você respondeu na atividade anterior, escreva uma pequena carta de reclamação. Então, qual seria o motivo? Lá no exercício 7, é uma resposta pessoal. Vamos pensar em um problema que afeta toda a população. Pode ser ruas esburacadas, né? Pode ser também, vocês podem se manifestar sobre os animais abandonados, tá bom? Aí agora na atividade 8 vocês vão fazer a carta de reclamação. Então, para quem não entendeu, vocês vão voltar lá na página 19 e tem uma carta de reclamação e vocês vão copiar a estrutura, tá? Então, vou colocar José Bonifácio, 13 de julho de 2020, a quem? Assunto. Vocês vão começar, prezados senhores. Tá? No último dia 15, mas aí vocês vão colocar a reclamação de vocês, depois no finalzinho, atenciosamente, e o nome de vocês, completo, tá bom? Espero vocês na nossa aula amanhã. Beijo!